Graças e paz, queridos. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Os grandes fatos e acontecimentos revelam uma minúcia que elevou um homem que seria um dos maiores embaixadores do reino de Deus aqui na terra, Pedro. Quando Maria Madalena e Salomé foram embalsamar o corpo de Cristo, depois de crucificado, elas viram que a pedra do sepulcro já estava removida. E elas encontraram um anjo assentado na beira do túmulo e eles deixaram um recado até certo ponto intrigante. Isso que eu li. Buscai a Jesus o Nazareno, ele não está aqui. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele quer encontrá-los no mar da Galileia. O intrigante que eu falo, queridos, é aos discípulos e a Pedro. O anjo especificou o nome de Pedro. A Bíblia é uma revelação. E esse e a Pedro quer dizer muito para nós. Pedro, ele havia negado Jesus 3 vezes. Pedro também traiu Jesus, assim como Judas. Porque a Bíblia diz que, quando Jesus foi preso, algumas pessoas perguntaram para Pedro: não é você o pescador que andava com Jesus? E ele respondeu: não, eu não conheço esse homem, nunca vi falar dele. Aí outra pessoa disse: não é você mesmo, as suas vestes condenam. Você é o Galileu que andava com Jesus. Ele já disse que eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. A Bíblia diz que na terceira vez, na terceira negativa, Pedro passou a praguejar e a jurar para negar que conhecia Jesus. Eu juro por tudo que é mais sagrado, mais ou menos assim. E o galo cantou. E Pedro saiu para chorar amargamente. Jesus ressuscitou. Deixou um anjo sentado à beira do túmulo, com o seguinte recado: diga aos meus discípulos e a Pedro. Diga aos meus discípulos e principalmente a Pedro. Esse a Pedro, eu posso escrever um livro sobre ele. Qualquer pessoa que tem o Espírito de Deus, de acordo com a sua história de vida, pode entender de forma positiva muita coisa. Quando Jesus disse e a Pedro, ele estava dizendo e a você, e a mim, e a nós que negamos Jesus a todo instante, que muitas vezes professamos o que não é para professar, que temos atitudes que não é para tomar, mesmo conhecendo a palavra. Jesus estava dizendo através daquele anjo, o recado era o seguinte: diga para Pedro que independente dele ter me traído 3 vezes, eu o amo. Diga para Pedro que independente do seu erro, da sua covardia, do seu medo, ele será o primeiro pastor da minha igreja. E a Pedro significa que não importa os nossos pecados e delitos, nós temos que voltar para ele. A Bíblia diz que Pedro foi e encontrou-se e ele pulou do barco para abraçar Jesus. Lá na frente, você encontra um Pedro transformado, porque Jesus havia perguntado a ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Aí Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, eu te amo, eu te amo. Aí Jesus pergunta a terceira vez, com mais veemência: Pedro, você me ama? E Pedro entendeu o que Jesus quis dizer. Ele chora e diz: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus responde para ele: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacente as minhas ovelhas. Lá na frente, Pedro começa a pregar o Evangelho com vontade, com coragem, sabe? E a Bíblia diz que um delegado prende ele pelos sinais e maravilhas que ele fazia.
e disse para ele, antes de soltá-lo, porque não via culpa nele: nós vamos soltar você, mas pare de falar desse Jesus, pare de falar desse evangelho. A Bíblia diz que, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, Pedro olha para o delegado e diz: Pedro e João, nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, quer me prender, me prenda. Quer me matar, me mate. Mas nunca mais eu vou negá-lo. Presta atenção, queridos. Pedro convertido. Isso é conversão. Judas traiu Jesus e voltou para pedir ajuda no lugar errado. E a Bíblia diz que ele saiu para enforcar-se. Quantas vezes você errar, volte para Cristo. Ele estará sempre te esperando no mar da Galileia da vida. Que Deus nos abençoe.